Ok. Olá, gente. Bom, o tema de hoje é sobre desabafar e também falar sobre algum assunto que alguma pessoa não goste, por mais que seja realmente irritante para muitas das pessoas escutarem. Toda vez até que precisamos lembrar de que a plataforma e meus criadores de conteúdo são perfeitos. Pois então, se você pode comentar um TikTok, você até pode comentar no Kawaii e até mesmo no YouTube. Incertamente, deixando bem claro, como que eu tenho não decidi sobre qual conta eu vou criar e qual foto de perfil eu vou colocar, às vezes coloco o perfil, eu vou colocar perfil de Gacha Live, vou colocar de perfil de Roblox e vou fora dos outros perfis. É assim que segue a vida. Não é nenhuma cópia, né? Nenhum lugar usado. É claro que todo mundo vai debochar da situação falando que às vezes a pessoa está copiando o próprio link ou só está usando isso para se beneficiar nas outras contas, por mais que não tem nada a ver. Bom, já falei demais e sim, estou jogando perfil de parkour de Mayopony, mas continuando. Uma coisa que eu acho bem irritante alguns criadores de conteúdo fazem coisas para se vitimizar quando algo não está do jeito que eles querem. Tá tudo bem você sofrer o hate gratuito ou então um hate por bom motivo ou sem péssimo motivo. Às vezes você só ignora ou às vezes você se defende com alguns argumentos e tudo mais. Mas quando Brancas de Neve ou Cacos de Vidro simplesmente são muito pessoas, como posso dizer, babacas para falar a verdade, qualquer coisa que você vai, confronta e seguida fala, pode ser de opinião, pode ser de animação de gacha clube, pode ser de várias coisas. Na maioria das Brancas de Neves, elas não vão aceitar que estão errados. Nem assim delas, né? No caso, a Branca de Neve é o apelido que eu dei porque muitas pessoas simplesmente não aceitam e ficam defendendo seus ídolos, por mais que, infelizmente, muitas pessoas fazem coisas erradas e não admitem. Como que eu logicamente dei esse apelido de Branca de Neve, eu vou simplesmente usar esse apelido, né? Bem, gente, desculpa pela piada, mas eu gosto de dar apelidos para as pessoas quando defendem alguns itens tóxicos que problemáticos. Mas vamos lá. Não importa se eu ficar errando nesse parkour, né? Mas o apelido é dar minha opinião e também desabafar com alguns assuntos. Ok, vamos lá. Em primeiro lugar, às vezes o conteúdo de certo criador daqui da plataforma, como Roblox, Gacha Live, Ponytal, VTubers e alguns TikToks que realmente não são desse método do jogo, às vezes precisamos parar para pensar e dizer: será que eu estou seguindo um certo influenciador certo, engraçado e que tem seus próprios erros ou estou seguindo uma pessoa tóxica e problemática? Bom, existem vários criadores de conteúdo que realmente não pedem desculpa por algo que fez. Por exemplo, se você não chegar a nenhum argumento de que a pessoa está copiando a minha foto de perfil na cara de pau ou a pessoa está dizendo algo ruim sobre mim e por isso eu vou chegar tacando um hate nessa pessoa. Desculpe, mas uma forma certa é você ignorar essa pessoa ou então trazer provas concretas do que essa pessoa fez. Se não tiver provas válidas, muitas das pessoas vão chamar você de problemática ou de pessoa que só quer escândalo ou visualização. Sabe no caso da Vitória na Inbox, que todo mundo já conhece, e é o caso bem triste? Pois então, a Jujubinha meio que fez esse tipo de coisa desrespeitosa. Muita gente no YouTube, exceto que com certeza no TikTok, ninguém pode negar,
já fizeram exposit sobre a Jujubinha, dizendo que está promovendo em cima do caso de outro influenciador. Aí acontece o que? Seguinte, a Tata Comita é envolvida com o escudo humano e, seguidamente, nem toda pessoa deve ser usada com o escudo humano. Você deve assumir os seus erros, o que você fala, o que você diga, o que você realmente prepara. Porque se você não dar provas concretas ou provas válidas, muitas das pessoas vão imaginar realmente com a pessoa está ganhando em cima de views no caso que realmente é muito triste. Ou essa pessoa está ganhando em cima do sucesso dos outros, eu não vou deixar. E é claro que os haters estavam certos de ser haters. Por mais que estavam muito perdendo a mão, eu não vou realmente proteger a Jujubinha e nem nada do tipo. Até porque eu usou o caso da vitória na inbox, sim, realmente mostrar várias provas concretas, várias provas válidas, e nem no caso do tipo. Muita gente vai dizer que também estou aproveitando do caso da Jujubinha envolvendo Vitória na inbox, mas não. O objetivo desse vídeo é simplesmente poder falar o que é o certo e o que é o errado, por mais que muitos não vão concordar comigo e até vão me chamar de desrespeitosa hoje que estou trazendo o assunto do ano passado, mas vão continuar. Nesse caso, eu até não entendi por que é assumido tão de repente a Vitória na inbox. Eu fiquei muito preocupada com ela, mas eu sei que numa outra isso tudo ia saber num seguinte contexto. Bom, todo mundo já conhece o caso do genitor dela, né? E para agradecer aos milhões de seguidores no TikTok, ela mostrou a pintura do cabelo, que no caso são as cores azul e rosa. Aí tem muita gente cara de pau que fica fazendo um monte de coisa, barbaridade e julgamento, mas teve alguns que falaram da cor do gênero dela. Do que sinceramente é um caso bem, um pouco mais. Tipo, o quê? Eu fiquei muito confusa, né? Até porque se realmente todo mundo já acompanha o TikTok e já entendeu a gravidade da situação, vou entender boa parte do que eu vou realmente explicar. Bom, muitas dos sanguessugas, que são no caso influenciadores, né? O exemplo que eu dei da Jujubinha, no caso da Vitória Marybox, um monte de pessoas usam dinheiro, fama, sucesso e um monte de coisa com acusações graves ou coisas de prova de contexto. Sei que o dinheiro é mais importante, mas também os seus inscritos e as pessoas são mais importantes do que você acompanha ou posta o vídeo. O meu conteúdo é para ser saudável e é claro para ser informativo também, mas nem sempre eu opino as coisas do que eu quero. Dificilmente eu acho às vezes o caso muito irritante, muito provocante, e outros casos eu acho simplesmente isso é verdade mesmo? Ou isso realmente é uma confirmação de que eu entendi? Pois então, o assunto que eu realmente vou dar, ou vou falar, é simplesmente duas coisas. Se você for criar o conteúdo de canal de opinião, não é para ser infantil e nunca para atrair crianças. No mundo ágil tem muitas crianças, isso realmente é muito bom. Mas quando tem pessoas muito tóxicas, aí realmente vai num tempestal alto. E nesse caso da foto de perfil que eu estou usando, é do Hospital de Animais e a fanbase de alguns outros jogos estão realmente muito tóxicas. Tipo, se eu criar um jogo realmente muito bom, além de muitas coisas, isso pode fazer sentido, mas infelizmente quando alguma fanfake de alguns outros jogos se tornam populares e alguns jogadores não sabem como lidar, e até os próprios desenvolvedores não sabem como realmente lidar com esse tipo de problema,
aí a culpa não é realmente dos criadores. E nem culpa dos desenvolvedores. Alguns têm realmente seus problemas, como no caso, as pessoas que estão falando sobre Marretão, Modern Mystery 2 e muitos outros jogos. Mas se você for ser o criador de conteúdo muito grande, mas às vezes tá querendo trazer alguma polêmica e não sabe como lidar sem querer tomar o hate ou tomar algum tipo de dano, seguinte, às vezes nós que somos jogadores tanto de parkour quanto de alguns outros jogos ou comunidades de Roblox, às vezes o certo não dá desinformação, não espalhar generalidade e não espalhar coisas negativas sobre alguns outros jogos. Embora eu possa ter aprendido esse tipo de dura realidade sobre alguns criadores de conteúdo que infelizmente não aprendem nada com seus erros e se tornam muito tóxicos, apenas a gente precisa aprender uma certa lição. Nós precisamos realmente importar com algumas pessoas que realmente nos apoiam, que nos amam e que às vezes nem todo criador de conteúdo não é falso. Por exemplo, a Nojinho Icônica é realmente muito boa do que faz, embora tivesse dando algumas opiniões próprias, até mesmo que eu, que às vezes dou algumas opiniões um pouco salgada demais, ela é muito boa do que faz. E é claro, tem alguns outros criadores de Roblox que eu já citei, como a Arlequina Poderosa e muitos outros. Então, o que apenas eu quero falar? Se você for o criador de conteúdo muito bom e que já mereceu por engajamento só porque, ou também por ser esse tipo de pessoa muito boa, mas acaba se envolvendo em algumas controvérsias que ninguém quer entender ou já se torna um pouco ácidas demais, isso existe realmente algo que é chamada de hate gratuito, ou então polêmica sem sentido, em qual alguns outros criadores, eu também já envolvi algumas tretas que não deviam ter acontecido comigo, até por embora não fez mal a ninguém, mas é claro que algumas pessoas simplesmente já querem tacar hate por algo péssimo ou pior por motivo ou sem sentido nenhum. Por exemplo, se eu faço alguma coisa muito errada que não é para fazer, alguns haters vão lá e dizer que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo e que eu não posso dizer mais nada, coisas adicionadas a esse caso. Aí eu falo, ué, mas eu não fiz nada? E é justamente isso que infelizmente muitos criadores de conteúdo de Roblox não se dão bem. Nesse caso, por ter suscitado a Jujubinha porque é uma criadora de conteúdo de Roblox e até de opinião infantil, sendo que não devia existir opinião infantil. É claro que alguns criadores de conteúdo de opinião vão reclamar comigo dizendo que eu estou tentando surfar o hype em cima de jogo do Roblox. Mas, gente, quem cometeu um dos piores erros, que é famar o lucro e seguida usar um outro influenciador com escudo humano? A Jujubinha? Quem é que simplesmente ela não pediu pronunciamento e não pediu desculpas, por mais que tenha muitos pronunciamentos sobre quais erros ela cometeu? Simples, a Jujubinha. E é claro que eu vou ser motivo para Neme dizendo, olha, tem mais uma criadora hipócrita que tá tentando surfar o hype da Jujubinha. Mas, gente, nem todo criador de conteúdo deve ser infantil e nenhum outro criador de conteúdo deve fazer o expose de sério sobre algumas pessoas. Não tem problema você falar sobre o que está acontecendo da comunidade.
Não tem problema você falar sobre o caso da Vitória Mailbox, mas se você for falar, pelo menos entende. Ninguém quer realmente que a pessoa passe desinformação. Aí nisso, algumas pessoas, que são de outros canais, fizeram um exposit sobre Jujubinha. Pois então, é realmente bem triste quando algum canal infantil se torna um motivo de ganância, um motivo de orgulho e não admite os erros que comete. Bom, a gente não é humano, né? Ou a gente é humano, mas não somos perfeitos, mas a gente precisa se lembrar. Às vezes, quando alguma pessoa comete algum erro, alguma besteira, é bom a gente pedir desculpas o que a gente está fazendo de errado, o que a gente está entendendo desse caso. E o erro que a Jujubinha cometeu, ou vários erros, foi dizer o site verde e a Cal. Dizer vários casos sobre a Jujubinha querendo ganhar em cima do lucro. Bom, eu sempre falo sobre alguns casos que realmente acontecem, mas alguns aconteceu comigo só sem me mentir. Por algo que eu não fiz de errado, e daqueles que eu cometo ou falo, é porque realmente quero trazer esse assunto à tona. Eu quero dar pelo menos sobre minha opinião e sobre algum argumento que a Jujubinha fez no caso da Vitória Mailbox, que não devia acontecer. Desculpa se eu pronunciei o nome errado, né? Ah, mas Smile, por que você só deu esse caso só agora? Por que você só opinou só agora? Simples. Tantos vídeos de YouTube dos exposits da Jujubinha e a Jujubinha simplesmente não fez nada. Ela não comentou, ela não se defendeu e praticamente ela ficou calada. Até uma música ela colocou. E nesse caso eu fiquei muito triste, até porque eu sendo uma marmanja, eu gostava de assistir as vitórias ou eu gostava de assistir alguns vídeos da Jujubinha. Por mais que realmente algumas as pessoas também assistiam um monte de desenho da Jujubinha, mas com a Jujubinha simplesmente cometeu alguns erros, não erros comuns, né? São erros piores, que não devia ser considerado. Nisso ninguém quis saber se realmente a pessoa quer ganhar views, quer ganhar realmente algum conteúdo bom. Pô, eu faço a plataforma há anos no YouTube, no TikTok, no Kawaii. E eu nunca realmente me aproveitaria se no caso eu nos passava informação ou desinformação. E no caso que a Jujubinha faz, é simplesmente ao contrário. Ela quer ganhar muito dinheiro. E isso, às vezes, nem é um assunto tão sério quando se trata de ganhar dinheiro. Mas quando a Jujubinha fez esse caso da Vitória Mailbox, eu fiquei com raiva. E muitas das pessoas fizeram exposit sobre a Jujubinha, mas a mim sequer pronunciou. Ela nunca vai mudar. E simplesmente essa é a realidade. Ninguém muda. A Jujubinha só simplesmente voltou pro canal de ganância, canal de dinheiro e canal de muita riqueza. Tudo bem que às vezes a pessoa precisa de dinheiro para comprar comida, para comprar certas coisas com edição, melhorar a qualidade do vídeo e muitas coisas. Mas recentemente, quando tenho conteúdo muito bom, eu não faço isso. Eu nunca queria que meu canal fosse realmente infantil, mas acabou sendo. E às vezes eu tenho que trazer alguns assuntos delicados que não formam muito problemáticos e não que sejam algo realmente muito triste e muito revoltante. Cada um pode realmente dar a sua opinião do jeito que quiser, né?
Isso eu tenho toda certeza, mas quando ninguém realmente não entende esse caso tão bizarro, tão triste e revoltante, bem como o ditado diz, a ganância às vezes cega o que a pessoa devia proteger e que devia amar. Bem, o intuito desse vídeo é simplesmente falar sobre algum acontecimento e falar sobre o que realmente está de errado. Antes de qualquer um do TikTok ou do YouTube falar só porque eu trouxe esse assunto à tona que eu quero surfar o hype em cima dessa pessoa, no caso da Jujubinha e do caso da Vitória na iBox, lembre-se, gente. Às vezes alguns têm próprios argumentos e alguns podem falar a verdade ou podem admitir. E eu tô tentando crescer no YouTube, mas infelizmente já tá difícil porque o algoritmo e minha receita, você tem que pagar o YouTube só para ter sua edição melhor, só para ter uma demo bake melhor e só para pagar uma pessoa. Bom, eu não tenho dinheiro e eu sei que numa outra pessoa pode realmente se cansar com algum dos meus vídeos e não falar o que realmente está de errado. Bem, me corrige no TikTok se eu tiver realmente errada sobre esse tipo de opinamento que eu tenho, até porque eu tenho minha própria opinião e tá tudo bem você às vezes não concordar com certos assuntos que eu vou comentar. Alguns podem tacar hate, outros podem concordar com minha opinião. Já outros podem tirar sarro de mim, falando que eu só tô tentando surfar na onda. Mas é isso, gente. Tchau. Beijinho da Smile.